A paz do Senhor, que bom poder te encontrar hoje mais uma vez, agora num novo lugar, num novo ambiente, mas com o mesmo propósito, construirmos juntos mais um devocional. E hoje eu quero falar de um tema tão importante, quando tudo dá errado. Aonde está o Senhor? É nessa palavra que eu quero te chamar a mergulhar comigo em um texto bíblico para juntos, no dia de hoje, a avaliarmos a presença do Senhor no decorrer da nossa história. Mas, como eu digo sempre, você pode ser muito mais do que um ouvinte dessa palavra. Você pode ser alguém que coopera para que essa palavra chegue em outros corações e outras vidas. Portanto, eu vou repetir o que tenho dito sequencialmente. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, se você ainda não é inscrito nesta página, Daniel Tavares, eu quero te convidar a se inscrever. Se você ainda não compartilhou, não ativou o sininho para receber notificações sempre que chegar um vídeo novo, eu te convido a fazer isso agora. Eu te convido também a deixar o seu curtir, a deixar o seu comentário. Como digo sempre, é muito importante para nós termos você caminhando conosco dia após dia. Bom, eu quero voltar para um texto da palavra do Senhor para comunicar algo ao teu coração, para juntos nós mergulharmos nesse propósito de refletirmos sobre a presença de Deus no decorrer da nossa história. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo assim que Deus é medido pela maneira como as coisas acontecem na nossa vida. É muito comum no nosso meio evangélico, principalmente, pessoas que quando veem as coisas dando certo, respostas de Deus acontecendo, quando elas têm a percepção melhor e até em tom de brincadeira ou até um momento ali de euforia, elas acabam dizendo, é claro que deu certo, Deus é comigo, Deus está comigo. Mas geralmente essas mesmas pessoas, quando passam momentos de adversidade, crises, circunstâncias difíceis, são as mesmas que indagam o Senhor, Deus, aonde o Senhor está? Por que o Senhor permitiu isso? Aonde o Senhor estava quando isso estava acontecendo? Como o Senhor não falou nada? Por que o Senhor deixou que isso tocasse a minha vida? E vou te dizer uma coisa, é claro que eu não ponho isso como peso de ninguém a respeito de fé, maturidade, não. Eu ponho isso a respeito do conhecer em Deus. E sabe que o que eu quero falar com você hoje nesse devocional é fazer você compreender que Deus, Ele está em todo o tempo. Uma das coisas que configuram Deus como Deus é a sua deidade. E a deidade de Deus é manifestada por pelo menos 3 padrões. Deus é soberano em tudo que faz, mas Ele é onipotente, ou seja, Ele tem poder para todas as coisas. Ele é onisciente, ou seja, Ele conhece todas as coisas, mas também Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em todo o tempo. Mas uma das formas de Deus se manifestar, mesmo estando presente em todo o tempo, é se tornar invisível, para que o homem não o veja naturalmente, mas o busque no seu espírito, a fim de que ele possa entender que Deus agora não vive num céu distante, mas habita no seu coração diariamente. Portanto, Deus não é alguém que eu busco, Deus é alguém que habita em mim. E isso aqui faz total diferença na vida daquele que crê. Por quê? Porque pode ser que naquele tempo de felicidade você diga, Deus está comigo, mas talvez, como algumas pessoas acreditam, no tempo de adversidade, Deus se fez distante. Só que é impossível Deus estar distante se Ele está presente em todas as coisas. Então o que eu faço nos momentos de adversidade? Eu quero te ensinar a ser como um homem na Bíblia que mergulhou profundamente e transformou toda a história de nos revelar como Deus está presente, mesmo quando as coisas dão errada. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo de número 39, eu não quero me alongar no texto, mas quero ler com vocês o capítulo 39, eu vou ler apenas alguns versículos. Versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe foi dito, desta maneira me fez o teu servo. Então lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão.
o Senhor, versículo 21, o Senhor, letra maiúscula, o Senhor, Deus, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Versículo 23 para terminar. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor, Deus, o Senhor, estava ou era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Bom, é com esta palavra que eu quero liberar ao teu coração algo poderoso. Você sabe dessa história. José tem um sonho de Deus e debaixo do sonho de Deus, um dia vai ver seus irmãos e a partir daquele dia seus irmãos intentam contra a sua vida. José, mesmo tendo sonhos de Deus, visões de Deus, vai ser vendido pelos seus irmãos, vai parar na casa de um homem, general do exército do Egito, chamado Potifar. E mesmo assim, achando graça aos olhos de Potifar, um dia, sozinho na casa, enquanto a mulher de Potifar ali estava, ela se insinua para ele, ela se oferece a ele. E ele faz o quê? Ele foge, ele corre, ele não quer cair em pecado. E sabe o que acontece? Aquela mulher, então, acusa José injustamente, falsamente, de ter tentado violentá-la, abusar dela. E assim, quando seu marido Potifar chega em casa, aquela mulher então conta uma história mentirosa. O texto que nós lemos diz que naquele exato momento a fúria de Potifar se acendeu e ele prende José e lança José na masmorra, na prisão onde estavam os prisioneiros do reino. Ali, a Bíblia diz assim no versículo 21, e o Senhor, porém, era com José. Bom, como o Senhor pode ser com alguém que acabou de ser injustamente caluniado? Como o Senhor pode estar com alguém que acabou de ser injustamente acusado de um crime que não cometeu? Como pode o Senhor permitir que um homem que tem sonhos de Deus seja vendido, seja enganado pelos seus irmãos? Como pode um homem ser esquecido na prisão, mesmo depois de ter ajudado outras pessoas que lá estavam? Você sabe como termina essa história. José se torna, pouco mais à frente, ao longo de alguns anos, governador na terra do Egito. Mas entre o pasto e o trono existe uma trajetória. Só que tem um fato tão interessante. Depois que José teve o último sonho, até chegar no governo, ele não teve mais nenhuma revelação. Mas uma palavra percorre toda a história de José. O Senhor estava com ele. Sabe o que eu aprendo com José? É que José não avaliava Deus presente ou Deus ausente por conta das circunstâncias, favoráveis e desfavoráveis. Sabe o que José me ensina? É que a gente precisa aprender que Deus estará presente em todo tempo, independente da circunstância. E sabe por quê? Porque ao final da história, o que importa não é o porquê Deus me permitiu passar, é o que Deus vai ensinar e fazer enquanto eu estiver passando por isso. Sabe o que José me ensina na prisão? Sabe o que José me ensina na casa de Potifar? Não é porque Deus permitiu ele ser levado para lá, é porque ou para que o Senhor lhe colocou naquele lugar. E eu preciso dizer isso a você hoje. Talvez você ainda não entenda, mas você não precisa entender. A pergunta principal e o propósito principal da sua história é dizer: Deus, já que me colocou aqui, o que eu preciso fazer para que o teu nome seja exaltado? E tudo que você fizer, como diz o texto, vai prosperar. E sabe por quê? Porque o Senhor está contigo. Ele não estará e ele não estava. O Senhor está contigo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família. Que esta palavra percorra o seu dia e te faça alargar em entendimento. Deus te abençoe.